Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria e neste dia especial nós estamos retornando com mais uma leitura da Bíblia Sagrada. Hoje é o capítulo 26 do livro de Números. Ao que parece, esse é o capítulo mais longo de todo o livro. São 65 versículos, salvo engano. Este será o nosso capítulo mais longo de todo o livro de Números. Quero convidar você a estar conosco em todo ele, entendendo as palavras do Senhor e apreciando o que é a maravilha, né, de estar fazendo uma leitura assim com todos nós, né? Porque eu leio, mas é como se você estivesse aqui comigo lendo. A leitura que eu faço não é só uma leitura para você, estou lendo para nós. Tanto que essa Bíblia aqui vai ficar na história, como a Bíblia que eu li com todos vocês. Mas eu tenho algo muito importante também que eu gostaria de avisá-los. A partir de terça-feira agora, às 8 horas da noite, horário de Brasília, você assistirá um culto que eu estarei disponibilizando aqui no YouTube. Tá? Gostaria muito que você participasse conosco desse culto. Será um culto especial, não um culto gravado direto na igreja, um culto gravado aqui mesmo. Eu vou sentar com vocês aqui e vou falar de assuntos que eu já tenho falado na igreja. E olha, tem muita coisa que nós temos falado na igreja que eu gostaria de falar com vocês. É claro que nesse nosso espaço aqui, eu falo do capítulo do dia. Então, já é extensa a leitura. Se eu for trazer uma outra mensagem dentro do tema, acaba ficando mais extenso ainda. Então, por isso eu criei, a partir do dia 5 agora de agosto, nós criamos o que eu chamo de o nosso culto online, em que nós estaremos fazendo esta disposição, vamos assim, de mensagens. Eu tinha pensado fazer ao vivo, mas eu explico. Ao vivo, às vezes, acontecem algumas intercorrências. E acontecendo algumas intercorrências, quando a gente faz ao vivo, acaba perdendo um pouco o sentido, né? Às vezes a internet segura, a internet trava, a internet não vai, a internet prejudica. Às vezes uma pessoa faz uma pergunta de uma forma que, às vezes, desvirtua o conteúdo e aí nós ficamos, às vezes, nos perdemos. Tipo, alguém faz uma pergunta que é urgente, é uma pergunta interessante, mas não seria a pergunta do momento, e aí a gente quer responder aquela pergunta e acaba desvirtuando do tema central. E aí, tendo o culto gravado, então nós focamos na palavra, focamos no que vamos falar todas as terças-feiras, começando todas as terças, mas eu já tenho informações, já estou trabalhando nas informações de poder fazer mais de uma vez na semana. Vamos ler então a Bíblia Sagrada, gente? Vamos lá! Não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar e também não esqueça de curtir e comentar no nosso vídeo, que isso é importante para o algoritmo do YouTube entender a importância do vídeo, tá bom? Números capítulo 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, pois todos os que em Israel podem sair à guerra. Falai-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo:
conta ao povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, família dos Paluitas, de Hasron, a família dos Hezronitas, Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rebonitas, e os que foram contados foram 43.730. E os filhos de Eliabe, Nemuel e Dan. Abirão, Dan e Abirão, foram os que, do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e Arão no grupo de Coré, quando os rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram como advertência. Mas aqui está falando dos descendentes deles. Mas os filhos de Coré não morreram, ou seja, os descendentes de Coré. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, Jamim, família dos Jaminitas, e de Jaquim, família dos Jaquinitas, de Zerá, família dos Zeraitas, e de Seul, ou Saul, família dos Saulitas. Eram todos chefes de família, e Deus queria saber quantos mil homens tinha para prepará-los para a guerra. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Dos filhos de Gate, segundo as suas famílias, as suas gerações, de Zefon, da família dos Zefonitas, de Agi, da família dos Agitas, Suni, a família dos Sunitas, de Onzi, família dos Onznita, e de Esri, a família dos Esrita, de Asrod, a família dos Aroditas, de Areli, quase que não sai, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram contados, foram 40.500 homens. Os filhos de Judá, Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Então, aqui estão os descendentes dele. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias de Selá, a família de Selamitas, ou Selanita de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram de Esrom, e a família dos Esronitas, e Amu, a família dos Amulitas. Essas são as famílias de Judá, segundo a sua geração. Foram contados 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tolá, família dos Tolaitas, ou Tolaimitas. Nossa, que palavra difícil, né? Tolaitas, de Puva, família dos Puvitas, de Jesube, a família dos Jebusitas, de Siron, família dos Sinronitas. Essas são as famílias de Isacar, segundo os que foram contados, 60.300. Dos filhos de Zebulon, porque aqui vem todas as tribos de Israel, né? E aí dos Zebulon, Sered, família dos Sereditas, Elon, família dos Elonitas, de Geliel, família dos Geleelitas. E estas são as famílias de Zebulonitas, segundo os que foram contados, 60.500. Você vê que tinha um exército grande, né? Ou seja, agora vamos ver quem Deus escolheu ou não, que podia ou não sair à guerra. Vamos ver. Pessoas dispostas, me parece que tem bastante, contadas, né? Mas muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Vamos ver então. Versículo 28 agora. Os filhos de José, segundo as suas famílias. Lembra de José? Ok, Manassés aqui, Manassés e Efraim. Aos descendentes de José aqui. Vamos ver quantos tiveram dos descendentes de José. Os filhos de Manassés foram Maquir,
a família dos Maquiritas. Maquir gerou Gileade, Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jazer, família dos Jezeritas, de Eleque, família dos Elequitas, e de Asriel, família dos Asrielitas, e de Siquém, família dos Siquemitas, e de Semita, família dos Semidaitas, e de Efer, família dos Eferitas. Porém, Zelofaed, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofaed foram Malá, Noa, Agla, Milca e Tisla. Eu até falei uma vez, eu fiz uma mensagem sobre as filhas de Zelofaed, porque Zelofaed não teve filho homem, só foram 1, 2, 3, 4, 5 filhas. E elas foram até Moisés e falaram assim: ô Moisés, veja bem, nós gostaríamos que nos fosse dado a herança de nosso pai, porque naquele tempo a mulher não tinha direito. E elas foram, reivindicaram, e elas tiveram o direito delas reconhecido. Não sei se vai falar aqui, mas mais adiante nós vamos, em algum lugar, nós vamos ler sobre as filhas de Zelofaed, tá? Que ele gerou 5 filhas. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim. Vamos ver os filhos de Efraim, segundo filho de José. Sutela, família dos Sutelaitas. Bequer, família dos Bequeritas. Teã, famílias do Taanitas. E estes são os filhos de Sutela. Herã, a família dos Eramitas. Estes são dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo a sua família. Os filhos de Manassés e os filhos também de Efraim. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias de Belá, família de Belaitas, Asbel, família dos Asbelitas, Airã, família dos Airamitas, de Sufã, família dos Sufamitas, de Ufã, família dos Ufanitas, e dos Belá, família, foram Arde e Naamã, e de Arde, família dos Arditas, de Naamã, a família dos Namaitas. Acredito que esse Amã aqui não foi o mesmo Naamã, talvez lá que nós conhecemos, mas o nome vai estar sempre ligado a uma família próxima, né? Estes são os filhos de Dan, aliás, estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e foram deles contados 45.600. Estes são os filhos de Dan, vamos ver, segundo as suas famílias, de Suã, família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 704.400. Muita gente, hein? 704.000, ou não, desculpa, 64.000. Até pensei que foi 700, não, 64, desculpa. 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram Imá, família dos Imaitas, Esvi, família dos Vitas, e Berias, família dos Beriitas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, e Malquiel, a família dos Malquielitas. E que mais? Vamos continuar. E o nome da filha de Asser foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Deus aqui mandou, gente, o que nós estamos lendo aqui? Deus queria saber quantos, claro, Deus queria saber não, Deus mandou contar para que Moisés soubesse quantos homens de guerra Moisés poderia contar
caso precisasse batalhar contra os seus adversários. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazeel, família dos Jazeelitas, de Guni, famílias dos Gunitas, de Gesser, família dos Geseritas, de Silém, família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo suas famílias. Os que foram contados foram 45.400. Então você vê que, vamos ver agora todos os homens que estavam prontos para fazer guerra. Vamos ver? Vamos ver quantos mil. Esses são os que foram contados dos filhos de Israel. 601.730. Então, no deserto, Israel tinha 601.730 homens capazes de sair para guerrear pela defesa do seu povo. E você sabe que sempre Israel foi vítima de lutas desde o tempo mais remoto. E aqui, agora Moisés fala para eles: olha, Moisés, você tem aí agora um contingente aí, 601.730 pessoas, Moisés. Prepare esse povo para a guerra. Muito bem. A lei acerca da divisão das terras. Agora Deus já vai falar da divisão das terras, mas nós precisamos sempre levar em conta que essas pessoas estão no deserto. Elas estão no deserto, sendo preparadas, mas elas ainda estão vivendo no deserto, sob o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o alimento de Deus, mas elas estão no deserto. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, Moisés, segundo o número dos nomes. Então você pega essas pessoas e você vai repartir a terra segundo o número dos seus nomes. Aos muitos aumentará a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada um se dará a herança segundo os que forem deles contados. Então, Moisés, você vai dividir a terra, mas não pode haver favoritismo, tá, Moisés? Se a família for maior, ela vai receber uma herança maior. Se a família for menor, ela vai receber uma herança menor. Todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais, tá? A herdarão. Nada de, eu quero aquela terra assim assado. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as poucos, tá? Então, tome cuidado, que aí você fazendo por sorte, ninguém vai poder dizer que você ajudou, favoreceu esta ou aquela tribo. E estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. Aí nós temos Gerson, família dos Gersonitas, Coate, família dos Coatitas, Merari, tá? Merari, família dos Meraritas, e estas são as famílias de Levi. Família de Levi, família dos Libnitas, família dos Hebronitas, família dos Malitas, família dos Musitas, família dos Coreitas, e Coate gerou Anão. O nome da mulher de Anão era Joquebede. Joquebede. Lembra de Joquebede? Será que é por aqui que veio? Joquebede, olha aqui, Anão. Me lembrei o nome agora, porque nós já passamos lá por Anão. O nome me veio à memória agora. A memória tá ruim não, gente, graças a Deus. O nome me veio aqui, porque, Coate gerou Anão. E o nome da mulher de Anão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu Levi no Egito, tá? E de Arão, ela teve Arão. Moisés, Miriam, que foi
aqui a família de Moisés também, eles também herdaram aqui, ó, tá? Então, e a Arão nasceu Nebate, tá? A Abiú, Eleazar e Tamar também. Porém, Nebate e Abiú, lembra que a gente fala Nadab, né? Mas também pode ser como Nebate e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Lembra deles? Lá nós já vimos que Nadab e Abiú, aqui também ele aparece como Nabate, ou Nadab, desculpa, Nadab e Abiú. Eles morreram, estou vendo, acho que tão longo o capítulo que eu já estou trocando as letras aqui. Nadab e Abiú, aqueles que morreram quando tentaram ultrapassar o mandato do Senhor, levando e acendendo o incenso que não era autorizado eles fazerem. E os que deles foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhe foi dada herança entre os filhos de Israel, porque eles eram sacerdotes, né? Então o sacerdote não se contava não podia misturar com as outras coisas. Se é sacerdote de Deus, você vai cuidar de outras coisas. Estes são os que foram contados por Moisés, Eleazar, o sacerdote, que contaram junto ao Jordão na direção de Jericó, porque Deus estava dizendo, agora nós vamos entrar em Jericó e vai ter guerra. Vai ter guerra em Jericó e vocês vão ter que se preparar. Entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto. Nenhum houve. Então já tinham morrido, parece? E entre estes, contado agora, olha só, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão. Então o tempo já tinha passado e aqueles velhos, né, que foram os mais antigos que saíram do Egito, já tinham morrido. Tá. Versículo 65 aqui explica, ó o versículo 65 explicando, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, os únicos dois daqueles que ficaram. Então, nesse momento aqui, gente, nessa contagem aqui, todos aqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima já tinham morrido. Agora aqui nós temos uma outra geração. Lembra que a primeira contagem, Deus mandou contar de 20 anos para cima. Todos aqueles que foram contados de 20 anos para cima já haviam morrido, ficando apenas Calebe e Josué. Agora, esses que foram contados aqui, no total de, contando os homens, 600.000, eram aqueles que na época da contagem com Moisés e Arão, eles tinham de 20 anos para baixo, que agora eles já são os cabeças da família, né? Das famílias. E agora eles estão preparados para poder entrar na terra de Canaã, ou seja, caminhar para Jericó. Aqui não vai falar para nós assim, quantos anos se passaram, né? Quantos anos se passaram, mas não fala diretamente quantos anos se passaram aqui, nessa Bíblia que eu estou lendo aqui, ela não traz um estudo assim tão detalhado, né? Para a gente saber. Depois eu vou até trazer outra Bíblia junto, eu tenho aqui, mas se eu pegar aqui vai desconfigurar tudo. Poderia estar olhando nessa pentecostal, tem a Bíblia Thompson ali. No próximo estudo eu vou trazê-la, uma delas, para nós acompanhar a data, para a gente ir olhando as datas, para saber quanto tempo já havia se passado aqui, que eles estavam no deserto. Mas é sabido que se os que tinham 20 anos para cima já haviam morrido, restando apenas Calebe e Josué, então já havia passado muito tempo. Agora, eu queria falar rapidinho aqui com vocês sobre, que me chamou a atenção aqui, as filhas de Zelofaede. Foi interessante porque assim, o pai delas, ele morreu no deserto.
ele foi rebelde, né, por incredulidade, quando passada pelos 10 espias. Lembra dos 10 espias que foram espiar a terra e eles voltaram dizendo que não podiam entrar na terra? Pois então, Zelofaed foi um dos que promoveu a rebeldia contra Moisés, tá? Para que pudesse voltar para trás. E as filhas não poder, então ele morreu e as filhas não poderiam assumir a herança, porque não havia até então nenhum lugar que as mulheres tivessem algum sistema de herança que pudesse herdar. O sistema patriarcal vigente naquela época, que o pai dela era vivo, não falava nada sobre as mulheres herdar a terra, apenas sobre o sexo masculino. E o que aconteceu? De repente elas vieram a Moisés e falaram, não, Moisés, veja bem, não é justo o nosso direito, o direito de nosso pai, ir para outra pessoa, porque nós não temos irmão. Não, Moisés, vê o que pode fazer. E Moisés foi orar a Deus perguntando, Senhor, é um fato novo, eu não sei o que fazer. E aí Deus respondeu falando assim, Moisés, concede o desejo das filhas de Zelofaed. Pode dar para elas a terra que era do pai delas, pode dar para elas em herança. E foi bonito porque Deus honrou a fé e a coragem daquelas meninas, mesmo elas sabendo que talvez elas não obteriam o desejo do coração delas, mas elas foram e lutou pelo desejo, pedindo a Moisés assim que desse a terra. Maravilhas, né? Assim também nós temos direito a estar com Deus e vamos caminhar com Deus e não vamos deixar para trás. Vamos levantar a nossa cabeça e vamos seguir em frente, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, especialmente, nós estamos completando 6 anos de Igreja Identidade de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso 6º aniversário. Foi lutas, tem sido lutas, mas as vitórias têm sido maiores, tem sido alegria para nós. Nós temos tido alegria em ver as pessoas sendo abençoadas e renovadas, e algo novo nós estamos trazendo para a obra do Senhor e um jeito, meu Deus, diferente de fazer a tua obra. Diferente não no sentido da palavra, porque a palavra não muda, mas a didática, a maneira de aproximar, de explicar, nós temos procurado nos aperfeiçoar a cada dia para ajudar cada dia mais a quem precisa. Portanto, meu Senhor, muito obrigado, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus. Assim seja. Amém. Nos abençoe, nos dê condições de mais e mais seguir levando a obra para frente. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Louvado seja Deus. Estamos terminando nosso devocional de hoje. Eu quero fazer um pedido especial a todos vocês. Já que esse mês, comecinho do mês agora, nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja, o nosso 6º aniversário, eu gostaria que você preparasse, quem sabe, um presente para a obra de Deus. Quem sabe uma oferta que você vai dizer assim, pastor, eu sei que o senhor está reformando aí Cuiabá, eu sei que o senhor vai a São Carlos uma vez por mês, peraí, eu sei que o senhor faz um trabalho social também, deixa eu dar uma força aí, mandar um presente para a reforma dos trabalhos que o senhor está fazendo, ou quem sabe para investir na obra social, ou quem sabe para ajudar na nossa despesa que vamos a São Carlos uma vez por mês levar uma palavra de fé. Bom, se você sentir no coração, eu vou disponibilizar aqui a nossa chave Pix e deixa Deus usar você, tá bom? Deixa o Espírito Santo usar e será muito bem-vindo. E eu tenho certeza, eu vou colocar você nas minhas orações no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Antecipadamente eu te agradeço, porque eu tenho certeza que neste 6º aniversário você vai semear uma semente
na obra de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até amanhã.